alguns momentos daquela reunião que aconteceu ontem, que criou o tardio comitê de crise, um ano depois que a pandemia começou no Brasil, né? Falamos disso aqui ontem. Foi criado finalmente um comitê de crise pelo governo, numa reunião que envolveu representantes dos 3 poderes. E algumas coisas estão sendo reveladas agora, de momentos que aconteceram nessa reunião. Num deles, parece que foi um dos momentos mais tensos da reunião, foi em que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, fez críticas duríssimas ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dizendo ali abertamente na frente de todos que esperava-se mais do trabalho do ministro, que ele deveria estar trabalhando mais pela obtenção de vacinas lá fora do que perdendo tempo com ideologia que não leva a nada. Foi revelado hoje que quem mantém ainda o Ernesto Araújo no lugar é o Carlos Bolsonaro e que ele já está vendido e fritado. Foi revelado também que o Ernesto Araújo se negou a ir negociar vacina com os Estados Unidos por causa da vitória do Joe Biden. E que, quando soube disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele foi até a Embaixada dos Estados Unidos e foi negociar vacinas. Quer dizer, o Ernesto Araújo não negocia por ideologia, o que é a pior coisa que pode acontecer num governo. Nem a China comunista faz isso. Haja vista que a maior parcela dos títulos públicos da dívida pública americana foi comprada por chineses. Então não tem ideologia, tem compra e venda e capital. Mas trabalha só com ideologia. Tonholi, isso que você está falando é muito grave, Tonholi. É muito grave isso, hein? O ministro das Relações Exteriores se negando a negociar a compra de vacinas com os Estados Unidos, porque ele não se identifica, ele não concorda com a linha ideológica, o que quer que ela seja, do presidente eleito Joe Biden. E o Rodrigo Pacheco foi lá substituí-lo. Isso foi tornado público hoje, quer dizer, tornado público nas esferas íntimas onde as decisões de poder são tomadas. Cara, que absurdo. Fala, Juliana Frattini, se ia falar, eu te cortei. Imagina, eu ia complementar o que o professor Cláudio Tonholi está dizendo aí, né? Porque existe tem essa ideologia, mas a China, enquanto ditadura comunista, está comprando tudo, né? É ela que vai comprando tudo. Então, a gente também tem uma crença assim, vamos vender, vamos ter ações mais liberais. Quem que está comprando dos liberais agora? É a ditadura comunista chinesa, que é o que tem mais poder de fogo e recursos agora para sair comprando tudo. O que me chama a atenção nisso é, mais uma vez, o Ernesto Araújo é a pessoa errada no lugar errado, assim como o Pazuello também é a pessoa errada no lugar errado. E a culpa é de quem nomeia e mantém. Você pode até nomear e depois de alguns dias você perceber que a pessoa não funciona, né? Isso seria até possível, né? Porque o Ministério das Relações Exteriores, ele está lá para representar o país, ele tem que fazer uma política, ele tem que estabelecer laços, ele tem que estabelecer pontes entre os países. Você não pode se isolar, senão você vai virar uma coisa isolada, você vai virar uma Coreia do Norte. É isso que o Brasil quer? Virar uma Coreia do Norte, um país isolado no mundo? Não, né? Então, para isso que serve o ministro das Relações Exteriores. Só que, repito, é o cara errado na hora errada, e o chefe dele é que é o culpado, porque até hoje está aí esse cara que não foi colocado no olho da rua. Essa informação que o Cláudio Tonholi acabou de trazer aqui no programa, ela é gravíssima, é um absurdo. Isso que você está dizendo agora, Paulo Tadeu, a gente tem que lembrar que o digníssimo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já foi responsável por um incidente diplomático absolutamente desnecessário com a China, com a embaixada chinesa, quando ele defendeu, ele ficou ao lado do filho 03, o Eduardo Bolsonaro, que tinha feito lá uma afronta ao governo chinês, atribuindo à China a criação do vírus, etc. E o ministro das Relações Exteriores não teve esse papel diplomático que você acabou de descrever, pelo contrário, ele endossou ali as palavras do filho do presidente e criticou a postura da embaixada chinesa. Agora, somando com essa informação que o Cláudio Tonholi acabou de trazer, de que o ministro se opôs a negociar vacinas, o Brasil morrendo 3 mil pessoas por dia
e um ministro das Relações Exteriores se negando a negociar vacinas porque ele acha que o Joe Biden é o que é comunista, é esquerdista, é de outra linha ideológica. É o negacionismo. E lembre-se que foi o Ernesto Araújo que criou o bordão de que somos párias internacionais. Eu posso complementar aqui com uma coisa? Deve. É um pouco além do negacionismo, porque existe uma perspectiva antiglobalista, né? Então é importante a gente dizer o que é o globalismo, esse globalismo que as pessoas que são antiglobalistas acreditam. Existem, de fato, instituições supranacionais que têm poder de influência, mas não têm poder para agir em relação a como os estados devem proceder. Então, uma instituição supranacional, como a Organização das Nações Unidas, como a OMS e como outras instituições, elas não vão determinar os estados, o que os estados devem fazer. Elas existem para poder contribuir com diretrizes a respeito do que deve se fazer em determinados temas que são de interesse global, como foi a atuação da OMS em relação à pandemia. Então, não faz sentido ser antiglobalista. O mundo hoje é globalizado. Se você está em casa nos escutando, a gente tem gente que nos ouve de diversos países, nos vê de diversos países. Isso é a globalização. A tecnologia permite a globalização. Você troca SMS, WhatsApp com pessoas que estão em todas as partes do mundo. Você consome produtos que são fabricados em todas as partes do mundo. Então, essa teoria conspiratória antiglobalista, ela não tem um sentido, não tem uma sustentação. Então, o que eu quero dizer é mais do que ser negacionista, de dizer que as coisas não existem como existem. É uma ideia de que vai haver um controle que não existe. Instituições supranacionais, elas não vão determinar o que os estados vão fazer, porque existe algo chamado soberania. Os estados democráticos de direito, como o Brasil, têm soberania para se autodeterminar. Daí para ser contra as instituições supranacionais porque acham que estamos vivenciando uma lógica globalista de dominação mundial, isso não existe, gente. Não existe. Estão na cabeça desses malucos, né? Dessa ala ideológica. Aliás, Tognoli, essa ala ideológica do governo, você pode dizer quem são ou alguns nomes que formam essa ala ideológica? E se essa ala ideológica ainda tem força para segurar um ministro incompetente e irresponsável, como é o caso do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo? Bom, a ala ideológica, ela começou a ser... Pronto, primeiro ela é montada pelos filhos do Bolsonaro. Eles escolhem que vai entrar na área ideológica. Tirando o nosso ministro das Relações Exteriores, eu diria que sobrou uma pessoa só da área ideológica, que é o Felipe Martins. Todos os bolsonaristas olavistas estão fora do governo. O Olavo de Carvalho ainda... Não, o Olavo está fora do jogo. Ele não é o guru desses caras ainda? Não. Quem sobrou foram os filhos do Bolsonaro, Ernesto Araújo e Felipe Martins. O Weintraub era dessa turma, não era? O Weintraub era dessa turma e caiu por ideologia. Então, peraí. Ó, desculpa, mas tenho que fazer uma interferência aí. Por favor, faça. Weintraub caiu por ideologia, concordo. E onde ele está agora? Ele não está numa instituição internacional global, ganhando uma dinheirama danada. Muito bem observado. Isso, gente. E outra coisa, a alt-right, que é os supremacistas brancos, eles também não tinham uma ideia
de criar uma supremacia internacionalista. Eles não tinham, não era isso que a alt-right propunha? Então, essa conversa de globalismo, não sei o quê, é tudo conversa fiada. Vamos lá, vamos só voltar uns passinhos aí, porque para tornar a coisa mais compreensível para o grande público, mais acessível, eu não sei se todo mundo tem noção do que é o white power, os supremacistas brancos. Vou pedir para a Juliana Frattini e para o Cláudio Tognoli ajudarem nessa explicação, claro, com a colaboração do Paulo Tadeu também, mas eu vou pedir para vocês fazerem isso com a próxima notícia, porque o Tognoli falou aí, citou o Felipe Martins. Felipe Martins é o assessor especial de assuntos internacionais, um cargo aí louco aí que inventaram. Tem uma sala, pelo que me consta, ao lado da sala do presidente. Ele está no mesmo andar da presidência, ali no Palácio do Planalto. E é uma pessoa muito influente, é um grilo falante ali, muito ativo na cabecinha do presidente Bolsonaro. E ele se envolveu numa mega polêmica de ontem para hoje, porque aconteceu durante o dia de ontem, num discurso, num pronunciamento do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. O assessor especial de assuntos internacionais, Felipe Martins, estava lá nesse mesmo evento, nessa cerimônia. Enquanto o Rodrigo Pacheco discursava, o Felipe Martins, fez um gesto com as mãos diante das câmeras. Vamos assistir o vídeo? Leandro, solta o vídeo aí que a gente vai explicar depois. Tá aí as imagens para quem está acompanhando pelo rádio. Precisamos conhecer. Você consegue ver o Felipe Martins fazendo um movimento com as mãos em cima da lapela do seu paletó. É um gesto que lembra um sinal de ok, né? Lembra também um gesto obsceno, só que ele está com a mão virada para baixo. Esse sinal que ele faz com as mãos foi interpretado por algumas pessoas como um sinal pertencente ao grupo supremacistas brancos. Então, olha, vou passar para você a palavra primeiro. O que são os supremacistas e o que é esse sinal aí? Bom, a supremacia branca acredita que a eugenia, genes, do grego, quer dizer bons genes. Então, a eugenia, o melhoramento da raça pelo cruzamento de seres pré-indicados. É o que o Hitler queria fazer. Então, a supremacia branca é eugênica. Ela é contra o que ela aponta contra as minorias, por dizer que eles são degenerados, e na palavra degenerado vem a palavra gene, dentro de degenerado. Maus genes. Eles são biologicamente superiores, e a gente sabe que não existe conceito científico de raça. Geneticamente, eu poderia me estender aqui, mas não é a hora. Geneticamente, nós somos todos iguais. Bom, esse gesto que ele faz uma meia letra O, que lembra um ok. Eu vou pedir para o Leandro deixar a foto no ar, deixa a imagem do gesto no ar, Leandro, enquanto o Tognoli fala. Ele faz com o polegar e com o indicador quase que um gesto de ok, mas que imita uma letra P. E os outros 3 dedos vão para cima, imitando uma letra W. O que quer dizer WP, White Power, supremacia branca. Foi esse o gesto que ele fez, e fez conscientemente, porque ele subiu e desceu o dedo com esse gesto por 3 vezes. Ele disse que estava ajeitando o terno, mas não dá para colar essa conversa, né, de que alguém ajeita o terno dessa forma, não é isso? Ele está fazendo isso, lembrando, ele está atrás do presidente do Congresso, numa cerimônia oficial. O gesto foi notado pelo senador Randolfo Rodrigues, que pediu a expulsão imediata do Felipe Martins do ambiente, daquela cerimônia. E o Felipe Martins se desculpou, dizendo, não, eu estava só arrumando o terno, nada a ver, não tinha nada a ver. Pode falar, Juliana. Então, eu acredito que tenha sido, sim, um gesto provocado, né, para dizer exatamente o que ele queria dizer, não arrumar o terno. Ninguém arruma o terno dessa maneira. Da mesma forma que as pessoas faziam aqui, ó, o L do Lula livre. Vocês lembram disso? Até pouco tempo atrás?
Que virou a arminha do Bolsonaro depois. Exato, o Lula livre, a arma do Bolsonaro, o AD acelera do João Dória. Então, na verdade, essa é uma comunicação muito, do ponto de vista da comunicação, é uma comunicação muito fácil e inteligente, porque é um signo que dá para ser interpretado de uma maneira muito rápida. Agora, o que me preocupa, de um modo geral, é a narrativa de distanciamento das pessoas, porque aí eu vou fazer também uma crítica ao que foi o discurso progressista, no anseio de querer fazer a inclusão de grupos que foram, sim, marginalizados, grupos que foram e sofrem racismo, tanto em relação aos negros, quanto indígenas, quanto mulheres, que é do meu próprio interesse, né? A discriminação de gênero que de fato ocorre, o racismo também ocorre, mas que muitas vezes subiram um tom no sentido de haver um nós contra eles. Então, sempre quando houver lideranças de esquerda ou de direita, progressistas ou conservadoras, que façam e se utilizem dessa narrativa de nós contra eles, vai ser um problema infinito, porque os sujeitos, homens, mulheres, brancos, negros, nunca vão ser vistos como iguais, apesar de iguais em direitos, mas culturalmente, por meio de uma narrativa, nunca vão ser vistos como iguais. Então eu vejo como um problema muito grave essas narrativas de nós contra eles, ou feminismo branco e feminismo negro, ou o hétero e o homossexual. Não, são pessoas. Agora a gente não vê, o que é mais problemático ainda, uma liderança de nenhum espectro ideológico botando fim a esse tipo de narrativa do nós contra eles. Eu confesso a vocês, eu não tinha noção de que esse gesto era um gesto supremacista, branco, nazista. Eu não tinha essa informação. Não sei se vocês já sabiam. Parece, pelo que eu descobri aqui, que o Bolsonaro sabia. Porque olha só o vídeo que a gente descobriu de fevereiro do ano passado. Um apoiador ali do Bolsonaro pedindo para tirar foto, e aí ele faz o gesto na hora de tirar foto. Olha a reação do Bolsonaro. Ele sai correndo da foto e fala assim, ó. Apaga essa foto, por favor. Apaga essa foto aí. O segurança está pedindo para apagar a foto. Repete o vídeo, é rapidinho, ele é curto. Por favor, Leandro. O Bolsonaro percebe ligeiramente, ele percebe e sai correndo da foto, ó. E aí ele fala, essa foto aí complica. Apaga essa foto aí, por favor. Pode voltar aqui, Leandro. Esse vídeo, de novo, esse vídeo é de fevereiro do ano passado. Eu não sabia que esse gesto, que esse símbolo tinha toda essa conotação. O Bolsonaro, com certeza, como vocês viram aí, tinha essa informação. Eu desafio aqui quem está nos escutando. Digam para mim, escrevam aí no chat. Provavelmente o Aldrin vai abrir hoje o telefone para a gente falar com o ouvinte. Digam para mim uma liderança que não faz a diferenciação entre brancos e negros, entre homens e mulheres. Apesar de a gente saber que, de fato, existe racismo sim, e isso deve ser combatido todos os dias. Existe misoginia sim, muitos homens que odeiam as mulheres, com certeza. Existe o patriarcado, também existe. Agora, me digam uma liderança sequer que consegue dialogar sobre esses temas, buscando de fato uma equidade, sem criar tantas narrativas que causam esses estereótipos, esse nós contra eles. Não tem. A grande verdade.